Olá, então vamos comentar agora mais uma fase da vida do investidor. Qual que é essa fase? Essa é a fase da acumulação. Que fase maravilhosa da vida do investidor. Aqui é onde eu falo que o investidor ele passa a arrebentação do mar. Ele começa a realmente navegar em águas um pouco mais tranquilas. Então essa fase aqui é uma fase muito importante e nós vamos caminhar juntos sobre ela. Bem, nessa fase aqui, que é conhecida como a fase da acumulação, né, o investidor ele já possui, né, um volume de investimento superior à sua reserva de emergência, e a gente espera que o investidor, neste momento da vida, comece a ter uma renda maior, pelo menos maior do que da sua fase anterior. Nessa fase, o investidor, basicamente, ele já definiu a sua carreira no mercado de trabalho ou a sua atuação dentro de algum segmento. Ele está estabelecendo um padrão de vida desejável e tem uma certa clareza de qual que é o seu objetivo em termos de patrimônio que está sendo construído, né? Que está constituindo o seu patrimônio. Já sabe mais ou menos onde ele quer morar, o que ele quer fazer. Quando a gente fala em quesito de idade, a fase da acumulação é próximo aos 35 anos, mais ou menos, né? Tem gente que é um pouco mais, outros um pouco menos, então é difícil você colocar uma data específica, né? Porém, neste momento, agora é a hora que o investidor precisa focar na multiplicação das suas economias. Para isso, ele deve basicamente buscar aplicações com maior rentabilidade. Esse momento de ascensão da curva do crescimento do seu gráfico de investimento, o qual é traçado um plano, continuamos uma aplicação mensal e temos ali um objetivo a se buscar, a se conquistar, né? Aqui, geralmente, onde nós mudamos o nosso mindset, né? É onde a gente começa a estabelecer uma visão de mais longo prazo para os nossos investimentos, tendo em vista o poder dos juros compostos, o poder da rentabilidade e as oportunidades que tem no mercado de investimento. Como se trata de uma visão de mais longo prazo, quanto antes nós começamos a poupar, é melhor. E quanto mais conseguimos poupar também, é melhor ainda. Aqui também a gente define o perfil do investidor. Conforme a sua aversão a risco, a gente busca maiores rentabilidades ou menores e buscaria a diversificação do investidor dos seus investimentos como um todo. Existem pelo menos 3 perfis de investimento que eu quero apresentar aqui para você se identificar com qual você mais qual mais adequado para você. E de novo, que é importante ressaltar, não tem um perfil certo e não tem um perfil errado, né? Geralmente as pessoas até falam comigo assim muitas vezes: "Ah, Rafa, puxa vida, me desculpa, mas eu sou conservador". Ah, cara, tudo bem, não tem perfil certo ou perfil errado, né? Eu acho que é importante conhecer cada um dos perfis e identificar aquele que você melhor se acostuma, aquele que faz mais sentido para você. Então, na fase da acumulação, vamos falar rapidinho aqui sobre o perfil conservador. A principal característica do conservador é que ele prioriza pela segurança em seus investimentos. Ou seja, não, é o tipo de investidor que não gosta de correr riscos. A desvalorização dos seus investimentos ou a possível perda momentânea do seu patrimônio tira completamente a paz dele. Ele tende a optar por um investimento que tenha o mínimo de risco possível, aceitando até um rendimento menor. Ele aceita ter uma rentabilidade menor, desde que ele não tenha riscos, né? Eu já trabalhei na mesa de ações, né, como trader, e teve um caso muito interessante de um cliente que veio me procurar, que começou a ouvir os amigos falando de ações, de renda variável, aquela coisa toda, né? E ele me procurou porque ele queria investir, né? Nós montamos uma carteira de investimentos e aplicamos. Depois de 3 dias, ele me procurou, falou: "Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, eu não paro de pensar em bolsa de valores. Eu até sonhei com você, cara". Eu falei: "Não, pera aí, pelo amor de Deus. Sonhar comigo é pesadelo, camarada. Então, vamos desmontar essa posição". Não faz sentido para a pessoa ficar sofrendo só para poder falar para os amigos que também tem ações. Mas, enfim, ele experimentou, né? Ele identificou uma oportunidade que achou que poderia ser uma oportunidade, mas para ele, para o momento de vida dele, para as características psicológicas dele, ele não suportou a volatilidade do mercado
de renda variável. Tá? Então, ele tem um perfil mais conservador. Já uma pessoa com perfil moderado, qual é a característica deste investidor de perfil moderado? Os investidores classificados com perfil moderado, eles são aqueles que aceitam a exposição mediana a riscos, em busca de um ganho adicional no médio e longo prazo. Eles também buscam segurança nas suas operações, mas eles até toleram observar alguma desvalorização momentânea em seus investimentos. Tendem a incrementar um pouco mais de rentabilidade e diversificar os seus investimentos, não mantendo posições muito alavancadas e buscando equilíbrio entre rentabilidade e segurança. O investidor moderado ele passa a observar o mercado mais com algumas oportunidades do mais médio e longo prazo. Então, você, por exemplo, existem produtos de investimento que são mais específicos para esse perfil, para esse público. Então, você tem lá fundos de multimercado. Hoje mesmo eu conversava com um cliente, né, que questionava um pouco sobre a volatilidade, como é que era composta uma carteira de um fundo especificamente, de um fundo de multimercado. Também a gente tem um treinamento só falando sobre fundos de investimento, caso você tenha interesse em se aprofundar mais sobre o tema. É um conteúdo um pouquinho mais técnico, mas eu dou características dos fundos para que você possa, né, tomar a decisão. Assim, quando um especialista, um seu gerente, te apresentar algum produto, você sabe como melhor definir do seu perfil, como melhor escolher. E o cliente me perguntava como é que é montado um fundo de investimento, de um fundo multimercado, por exemplo, né? E eu passei um pouco da estrutura para ele, né, de como que o gestor ele pode comprar moedas, né? Não só dólar e nem euro, mas ele pode operar com ien, pode operar com lira turca, com qualquer outra moeda, e quais tipos de investimentos que ele pode fazer na carteira. Ele falou, rapaz, é muito complicado esse negócio, né? Os fundos são muito complexos. É por isso que a gente, né, dedica uma fração do patrimônio para o seu perfil que é moderado para uma aplicação como essa, que eu sozinho ou você sozinho não conseguiríamos ter acesso a esse tipo de produto. Então, através de um gestor, porque um fundo de investimento faz isso, né? Pega um pouquinho de cada um e delega ao gestor a responsabilidade de administrar esse recurso. Então, esses clientes, né, têm um perfil moderado, porque eles aceitam alguma oscilação, mas não muita, do seu capital. E tem um terceiro perfil que é conhecido como o perfil mais arrojado, mais dinâmico. Esses aqui são aqueles investidores que estão dispostos a assumir maiores riscos em troca de uma rentabilidade mais elevada. Geralmente aqui ele não se preocupa com as flutuações de mercado porque eles visualizam uma ótima recompensa também no médio e longo prazo. Geralmente eles têm um conhecimento mais profundo do mercado financeiro. E é muito interessante, né, quando a gente identifica esse perfil, né, um perfil mais dinâmico, um perfil mais arrojado. Por quê? Quando você, por exemplo, vê uma queda de uma ação muito grande, né, o investidor conservador, ele fala, pelo amor de Deus, eu não vou investir nesse negócio, não. O moderado, ele fica um pouco temeroso. Já o investidor que é arrojado, que é dinâmico, né, que é mais agressivo, é nessa hora que ele vai aportar mais capital, né? Então, e é uma característica dele, é o perfil dele. Esses dias, por exemplo, e olha como é importante você identificar o seu perfil. Esses dias um cliente me procurava porque ele estava um pouco ele queria entender melhor a volatilidade do fundo de investimento que ele tinha. Era um fundo de investimento que nós tínhamos que investe no exterior, né? E naquele momento, naquela janela específica, naquele mês, ele estava sofrendo uma baixa, né? Porque ele é atrelado ao dólar. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo especificamente, mas recentemente o dólar teve uma queda muito grande. E ele ficou muito preocupado. Como é que o dinheiro dele tinha caído? Por que a rentabilidade estava negativa naquele mês? Né? E ele agendou um horário e veio conversar comigo. Eu expliquei para ele as características do fundo, mas eu percebi que ele não se convenceu muito. Então, eu simplesmente abri o gráfico de uma das ações que compõem o fundo. Né? Eu falei, olha essa empresa aqui. Né? No caso, era uma empresa de celulares muito famosa que tinha tido uma queda nas ações. Ele falou, olha, caiu essa ação aqui, sei lá, caiu 15% esse mês aqui as ações dessa empresa. O que você acha? Ele, puxa, rapaz, tá numa hora boa de comprar as ações dessa empresa, não é verdade?
Eu falei, pois é. E essa é uma das empresas que compõe a cesta, né, que tem dentro deste fundo de investimento em específico, que você está preocupado e pensou até em resgatar. Mas seria o caso de você resgatar ou de investir mais nele? Puxa, Rafael, pensando bem, eu acho que eu vou investir mais nesse fundo. Realmente, com um pouco de conhecimento, ele demonstrou ali um perfil um pouco mais dinâmico, um pouco mais arrojado.